Bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Um dia disse aqui nesse canal que domingo era um péssimo dia para a geopolítica. Domingo não é dia de notícias. Alguém tinha me perguntado, professor, por que você não fala das coisas que acontecem no mundo no domingo? E eu respondi, porque no domingo geralmente não acontece nada. Mas toda regra tem as suas exceções. Ontem, por exemplo, ao final da tarde, duas notícias importantíssimas no âmbito da geopolítica, com pouco destaque da mídia. As duas notícias envolvem explosão e fogo. Mas calma, não estou falando do Irã. Sim, porque o Irã hoje é o palco das explosões misteriosas. De repente, do nada, bum, explode uma instalação nuclear. Eu venho falando sobre isso, venho dando essas notícias. No sábado eu disse, inclusive, que o presidente Donald Trump pode estar mudando a sua política. A política externa e a política interna. Um pouco mais agressividade, talvez, na política externa venha por aí. Eu disse, porque Trump sabe de coisas que nós, evidentemente, não sabemos. Entre as coisas que Donald Trump sabe, pode ser que envolva ataques aos Estados Unidos. Bem, as duas notícias de ontem envolvendo explosões e incêndios tinham a ver diretamente com os Estados Unidos. Não sabemos ainda se tratam-se de ataques, mas pela forma como aconteceram e a data em que aconteceram, as duas ao mesmo tempo, praticamente em lugares bem diferentes, e tendo o contexto iraniano como pano de fundo, é possível sim que os Estados Unidos tenham sido atacados no dia de ontem. A primeira notícia dá conta que o barco da Marinha dos Estados Unidos, USS Bonhomme Richard, esse que vocês estão vendo atracado na base naval de San Diego, explodiu e pegou fogo. A France Press diz que, após registrar uma forte explosão a bordo do USS Bonhomme Richard, que estava estacionado na base naval de San Diego, na Califórnia, vários marinheiros foram tratados por múltiplos ferimentos. Isso quem informou foi o Corpo de Bombeiros do local, através de sua conta no Twitter, onde compartilhou também imagens e vídeos da área. Horas depois, as autoridades navais especificaram que 17 marinheiros e 4 civis tinham sido hospitalizados com ferimentos, mas não apresentavam risco de morte. Cerca de 160 marinheiros estavam a bordo do navio na manhã daquele domingo, ontem. O incidente ocorreu por volta das 9 horas, horário de San Diego, quando os bombeiros receberam os primeiros avisos de alarme, seguido por outros dois às 9h09 e depois 9h51. Múltiplas unidades de fogo dos bombeiros de San Diego foram para o local para atender o acidente e apagar as chamas, acrescentou o Corpo de Bombeiros. As causas do incêndio e a deflagração, até o momento, não foram relatadas. Por volta do meio-dia, horário local, o departamento informou que todo o seu pessoal havia sido instruído a deixar o cais, no devido anexo ao porto. No momento do incêndio, o navio estava no porto de San Diego para reparos de rotina, disse Christian Jackson, porta-voz da base naval, reportou a Associated Press. Bem, isso em San Diego, na Califórnia.
A muitos quilômetros dali, outro incêndio e com relação aos Estados Unidos. Isso foi no Iraque. Foi relatado um ataque a um comboio com suprimentos para uma base militar americana. A matéria também da France Press, a matéria da Associated Press diz: o comboio atacado supostamente transportava suprimentos da cidade de Basra para uma das bases americanas no país. O Pentágono, no entanto, ainda não confirmou a informação. Essas imagens que vocês estão vendo são referentes ao incêndio a este comboio americano. Chegaram do Iraque relatórios não confirmados sobre um ataque a um comboio de suprimentos que supostamente foi dirigia-se para uma das bases americanas, e que é operada também por iraquianos. Tanto o comboio como a base estão evidentemente no Iraque, estavam dentro do Iraque, portanto com participação de iraquianos. O ataque ocorreu no sábado à noite, na rota que liga as cidades de Samava e Divania, no sul do país. É relatado que o comboio transportava equipamentos e veículos militares também para a base. Segundo relatos, pistoleiros renderam motoristas do comboio, tiraram-nos dos caminhões e depois queimaram tudo. Ou melhor, pelo menos 3 veículos do comboio foram incendiados, incluindo 2 navios, 2 tanques e 1 caminhão de carga. Os vídeos e fotos foram transmitidos nas redes desde o local. Após o ataque, Kamal Ghaznavi, comandante das Forças de Mobilização Popular, disse em entrevista ao Bogota Today que foi um tipo de operação contra a presença militar dos americanos no sul do Iraque. E isso continuará. Alertou que não há nada que o governo iraquiano possa fazer para conter as facções da resistência. Essas facções da resistência são grupos pró-iranianos, apoiados, evidentemente, pelo Irã, com dinheiro e equipamentos. O Pentágono, por sua vez, diz a France Associated Press, disse em um comunicado ao canal Al-Ruha que não tem conhecimento de nenhum ataque que atingira seus interesses no Iraque, particularmente na área de Divania. Bem, aqui ainda é preciso esperar as devidas confirmações, mas, como bem sabemos, na guerra as informações são confusas, para dizer o mínimo. E pode ser sim que se trate de guerra, trate-se de respostas iranianas às explosões estranhas, às misteriosas explosões que o país dos ayatolás vem recebendo. É muito possível. Aí você pergunta, mas como um barco da Marinha Americana pode explodir e depois incendiar quando está estacionado num porto de uma base naval dentro de uma cidade americana, San Diego, Califórnia? Bem, aí é preciso lembrarmos que o melhor presidente que o Irã já teve, Barack Hussein Obama, é responsável por uma entrada em grande escala de muçulmanos dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Houve um grande relaxamento em relação aos muçulmanos. Digo grande relaxamento porque os Estados Unidos, como tinham problemas no Oriente Médio, desde a Primeira Guerra do Golfo, tinha sim certas restrições ao ingresso de muçulmanos nas Forças Armadas. Com a chegada de Barack Obama ao Washington, ao poder, houve um grande relaxamento, não só em relação a muçulmanos, mas
o exército americano passou a ter uma grande ala de soldados internacionais. Aliás, isso nunca foi novidade nos Estados Unidos, mas a era Obama se caracterizou por isso. Grandes companhias, todas muçulmanas, faziam parte, ou fazem parte ainda, das Forças Armadas norte-americanas. E daí até pensar que pode ser que sim, existam alguns infiltrados lá, não custa muito. Bem, vamos fazer aqui uma pequena baldeação para outra notícia importante do dia. Baldeação realizada com sucesso. A outra notícia importante, que deve ter algum destaque na geopolítica, é o fato de 800 mil israelenses, 800 mil, quase 1 milhão de israelenses estão hoje desempregados. Israel é um país pequeno, uma população grande. E num país pequeno, 800 mil desempregados não é pouca coisa. E tudo isso graças ao quê? Ao mau planejamento dos economistas israelenses, ao péssimo gabinete de Benjamin Netanyahu junto com Benny Gantz? Não. Isso graças à pandemia, aos lockdowns, aos fechamentos, aos fique em casa. Israel é uma economia fortíssima, uma das mais fortes do mundo. No entanto, não obstante, nem mesmo Israel consegue segurar uma onda tão prolongada de fechamentos, de lockdowns. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi obrigado a divulgar um plano econômico de emergência nesse fim de semana. E analistas econômicos já dizem que é um plano insuficiente para lidar com o tamanho da crise. Agora, vejam, se Israel, que tem uma economia forte, uma base econômica fortíssima, é um dos países de ponta em tecnologia, pesquisas médicas, militares, sofre economicamente depois de vários meses de lockdowns, vários meses de pandemia. Imaginem países não tão fortes quanto Israel, não tão solidificados nesses âmbitos que eu citei, países que são basicamente fornecedores de alimentos para o mundo e nada mais do que isso. Já imaginaram? Pois é, agora imaginem outro fenômeno. Daqui a pouco todos os países do Ocidente estarão quebrados. Nós estamos falando aqui de um país fortíssimo. Daqui a pouco outros países fortíssimos também irão pelo mesmo caminho. Inglaterra, Japão, embora esteja no Oriente, é um país ocidental, claro. Estados Unidos, principalmente, e aí? E aí, do outro lado do mundo, um único país de boa. Já imaginou qual? Pois é, o país associado ao dragão. Este que vem ameaçando outros no mundo. Falei da China ontem, que tinha ameaçado os Estados Unidos e também a Inglaterra. Mas ontem mesmo aumentou o seu leque de ameaças. Ameaçou o Canadá. A China também ameaçou o Canadá. De onde vem tanta petulância ou tanto poder de ameaça? Vem no fato de que daqui a pouco só a China terá dinheiro. Dinheiro, poder, força, comércio forte, produção de bens e assim por diante. Porque o resto, a continuar nesse ritmo, estará quebrado, completamente à mercê dos chineses. Isso não é guerra? No ano passado, Donald Trump, ao final do ano passado, estava vencendo uma batalha comercial duríssima com a China. E depois do vírus tudo se inverteu. Mas quem contava com o vírus?
poucos países ocidentais se deram conta que um vírus poderia ser usado como um ataque para destruir aquela nação que estava vencendo a guerra comercial e impondo fortes restrições à China em âmbito mundial, fazendo com que a China se adequasse às normas internacionais, às leis internacionais do comércio e do trabalho. E, de repente, tudo mudou. E agora esses ataques no Irã, nos Estados Unidos, no Iraque, ataques que podem sim levar grandes prejuízos sem serem de fora, ataques internos, como características, não é? Desta nova modalidade de guerra do século XXI. Hoje o inimigo mora ao lado, ou melhor, mora dentro da própria casa. Estou falando num sentido figurado, evidentemente. O inimigo está dentro. Quantas pessoas, quem sabe, não saíram da China com a única tarefa de espalhar o vírus pelos Estados Unidos, pela Europa e assim por diante? É possível. E quantas pessoas estão lá como células só esperando um comandozinho para agir? Esse é o século XXI, a característica principal da segunda dezena de anos do século XXI. O que nos levará certamente a um modo de vida onde desconfiaremos de tudo e de todos se algo não for feito. Até depois.